Capítulo 15 – História das perseguições na Escócia durante o reinado de Henrique VIII. Assim como não houve nenhum lugar seguro, nem na Alemanha, nem na Itália nem na França, onde não saíssem alguns ramos daquela frutífera raiz de Lutero, do mesmo modo não restou esta ilha de Grã-Bretanha sem seu fruto e sem seus galhos. Entre eles estava Patrick Hamilton, um escocês de nobre e elevado berço, e de sangue real, de excelente temperamento, de 23 anos de idade, chamado Abade de Feme. Saindo de seu país com 3 companheiros para fazer-se uma piedosa educação, se achegou à Universidade de Marburgo, na Alemanha, universidade que para aquela época tinha sua nova fundação por Felipe, Landgrave de Hesse. Durante sua residência lá se familiarizou intimamente com aqueles eminentes fanais do Evangelho que eram Martinho Lutero e Felipe Melanchthon, e mediante cujos escritos e doutrinas se aderiu tenazmente à religião protestante. Sabendo o arcebispo de St. Andrews, que era um rígido papista, das atuações do Sr. Hamilton, o fez apressar, e, fazendo comparecer diante dele para interrogá-lo brevemente acerca de seus princípios religiosos, o fez encerrar no castelo, com ordens de que fosse lançado na masmorra mais imunda da prisão. Na manhã seguinte, o Sr. Hamilton foi feito comparecer diante do bispo, junto com outros, para ser interrogado, sendo as principais acusações contra ele que desaprovada em público as peregrinações, o purgatório, as orações aos santos, pelos mortos, etc. Estes artigos foram reconhecidos como verdadeiros pelo Sr. Hamilton, em consequência do qual foi de imediato condenado à fogueira. E para que sua condena tivesse tanta maior autoridade, se fez assinar a todas as pessoas destacadas ali presentes, e para fazer o número tão grande como for possível inclusive se admitiu a assinatura dos meninos que fossem filhos da nobreza. Tão desejoso estava este fanático e perseguidor prelado por destruir o Sr. Hamilton, que ordenou a execução da sentença na mesma tarde do dia em que se pronunciou. Por isso, foi levado ao lugar designado para a terrível tragédia, onde se amontou um grande número de espectadores. A maior parte da multidão não acreditava que realmente fossem dar-lhe morte, senão que somente se fazia para espantá-lo, e assim levá-lo a abraçar os princípios da religião romanista. Porém logo deveriam sair de seu erro. Quando chegou até a estaca, se ajoelhou e orou durante um tempo com grande fervor. Depois foi acorrentado à estaca, e colocaram a lenha em sua volta. Colocando-lhe uma quantidade de pólvora embaixo dos braços, a acenderam primeiro, com o qual sua mão esquerda e um lado de sua cara ficaram abrasados, porém sem causar-lhe danos mortais, nem acendendo o fogo na lenha. Então trouxeram mais pólvora e combustível, e desta vez acendeu a lenha. Com o fogo aceso, ele clamou com voz audível: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Até quando reinarão as trevas sobre este reino? E até quando sofrerás tu a tirania destes homens? Ardendo o fogo lentamente ao princípio, sofreu cruéis tormentos. Porém o sofreu com magnanimidade cristã. O que mais dor lhe provocou foi o clamor de alguns malvados incitados pelos frades, que gritavam com frequência: Converte-te, herege! Clama a Nossa Senhora! Dize o Salve Regina, etc. E a estes ele replicava: Deixai-me em para ir de incomodar-me, mensageiros de Satanás. Um frade chamado Campbell, o líder, continuou molestando com uma linguagem insultante, e ele replicou: Malvado, que Deus te perdoe. Depois disso, impedido já de falar a causa da violência da fumaça e a voracidade das labaredas, entregou sua alma nas mãos daquele que a tinha dado. Este firme crente em Cristo sofre o martírio no ano 1527. Um jovem e inofensivo beneditino chamado Henry Forrest, acusado de falar respeitosamente do anterior Patrick Hamilton, foi lançado no cárcere. Ao confessar-se a um frade, reconheceu que considerava Hamilton como um homem bom, e que os artigos pelos que tinha sido sentenciado a morrer podiam ser defendidos. Ao ser isto revelado pelo frade, foi admitido como prova, e o coitado beneditino foi sentenciado a ser queimado.
Enquanto consultavam entre si acerca de como executá-lo, John Lindsay, um dos cavalheiros do arcebispo, deu seu conselho de como queimar o frade Forrest em alguma adega subterrânea, porque, disse, a fumaça de Patrick Hamilton tem infestado a todos aqueles sobre os quais tem caído. Este conselho foi aceito, e a pobre vítima morreu, mas por asfixia que queimado. Os seguintes em caírem vítimas por professar a verdade do Evangelho foram David Stratton e Norman Goodley. Quando chegaram ao lugar fatal, ambos se ajoelharam e oraram durante algum tempo com grande fervor. Depois se levantaram e Stratton, dirigindo-se aos espectadores, os exortou a deixar de lado seus conceitos supersticiosos e idolátricos e a empregar seu tempo em buscar a verdadeira luz do Evangelho. Teria falado mais, porém se viu impedido pelos oficiais presentes. Sua sentença foi executada, e ambos devolveram animadamente suas almas ao Deus que as havia entregado a eles, esperando, pelos méritos do grande Redentor, uma gloriosa ressurreição para a vida imortal. Sofreram no ano 1534. Os martírios das duas pessoas mencionadas foram logo seguidos pelo do Sr. Thomas Forret, que durante um tempo considerável tinha sido decano da Igreja de Roma. 2 ferreiros chamados Quilor e Beverage, um sacerdote chamado Duncan Smith, e um gentil homem chamado Robert Forrester. Todos eles foram queimados juntos, no Monte do Castelo, em Edimburgo, o último dia de fevereiro de 1538. No ano seguinte do martírio dos já mencionados, isto é, em 1539, outros 2 foram apreendidos por suspeita de heresia. Jerome Russell e Alexander Kennedy, um jovem de uns 18 anos de idade. Estas 2 pessoas, depois de terem sido interrogadas em prisão durante um tempo, foram feitas comparecer ante o arcebispo para seu interrogatório. No curso do mesmo, Russell, que era um homem muito inteligente, arrasou com erudição contra seus acusadores, enquanto estes empregavam contra ele uma linguagem muito insultante. Terminado o interrogatório, e considerados ambos como hereges, o arcebispo pronunciou a terrível sentença de morte, e foram de imediato entregues ao braço secular para sua execução. No dia seguinte foram conduzidos ao lugar designado para seu suplício. De caminho para lá, Russell, ao ver que seu companheiro de sofrimentos parecia mostrar temor no rosto, se dirigiu assim a ele: Irmão, não tema. Maior é aquele que está em nós que o que está no mundo. A dor que deveremos sofrer é breve, e será suave. Porém nosso gozo e consolação nunca terão fim. Portanto, lutemos para entrar no gozo de nosso amo e Salvador, pelo mesmo caminho reto que ele tomou antes de nós. A morte não nos pôde fazer dano, porque foi destruído por ele, por aquele por cuja causa vamos agora sofrer. Quando chegaram no lugar fatal, se ajoelharam ambos e oraram por um tempo. Depois disso foram acorrentados à estaca e se acendeu o fogo da lenha, encomendando eles com resignação suas almas àquele que as tinha dado a eles, na plena esperança de uma recompensa eterna nas mansões celestiais. Uma relação da vida, sofrimentos e morte de Sir George Wishart, que foi estrangulado e depois queimado, na Escócia, por professar a verdade do Evangelho. Por volta do ano de Nosso Senhor de 1543 havia, na Universidade de Cambridge, um mestre George Wishart, comumente chamado mestre George do Bennett's College, homem de elevada estatura, careca, e com a cabeça coberta por um boné francês da melhor qualidade. Se julgava que era de caráter melancólico por sua fisionomia. Tinha o cabelo preto de longa barba, galhardo, de boa reputação em seu país, a Escócia. Cortes, humilde, amável e gentil. Amante de sua profissão de mestre, desejoso de aprender, e tendo viajado muito. Se vestia com umas roupas até os pés, uma capa preta e meias pretas, tecido rústico branco para a camisa, e bandas brancas e abotoaduras nos punhos. Era homem modesto, temperado, temeroso de Deus, aborrecedor da cobiça. Sua caridade nunca acabava, nem de noite nem de dia. Pulava uma de cada 3 comidas, um dia de cada 4 em geral, exceto por algo para fortalecer o corpo.
Dormia num saco de palha e com rústicos lençóis novos que, quando trocava, dava a outrem. Ao lado de sua cama tinha uma banheira, na qual, quando os estudantes estavam já dormidos, e as luzes apagadas e tudo em silêncio, costumava tomar banho. Ele tinha-me grande afeição, e eu por ele. Ensinava com grande modéstia e gravidade, de modo que alguns de seus estudantes o consideravam severo, e teriam desejado matá-lo. Porém o Senhor era sua defesa. E ele, depois de uma devida correção pela malícia deles, os emendava com uma boa exortação, e ia embora. Ah, se o Senhor o tivesse deixado a mim, seu pobre menino, para terminar o que tinha começado! Porque foi à Escócia com vários da nobreza que vieram para formular um tratado com o rei Henrique. Em 1543, o arcebispo de St. Andrews fez uma visita em várias partes da diocese, durante a qual se denunciaram a várias pessoas em Perth, por heresia. Entre estas, as seguintes foram condenadas à morte: William Anderson, Robert Lamb, James Philaison, James Hunter, James Raveleson e Ellen Stark. As acusações contra estas pessoas foram, respectivamente: as primeiras 4 estavam acusadas de terem pendurado a imagem de São Francisco, cravando chifres de carneiro em sua cabeça, e de fixar uma cauda de vaca a seu traseiro. Mas a razão principal de sua condena foi por ter se permitido comer um ganso em dia de jejum. James Raveleson foi acusado de ter enfeitado sua casa com a diadema triplamente coroada de São Pedro, talhada em madeira, o que o arcebispo considerou um escárnio de seu capelo cardinalício. Ellen Stark foi acusada de não ter tido o costume de orar à Virgem Maria, muito especialmente durante o tempo em que acabava de dar à luz. Todos foram achados culpáveis desses delitos dos quais eram acusados, e de imediato foram sentenciados à morte. Os 4 homens à forca, por comerem o ganso. James Raveleson a ser queimado. E a mulher, que acabava de dar à luz um bebê e o criava, a ser metida num saco e afogada. Os 4 com a mulher e o bebê, foram mortos no mesmo dia, porém James Raveleson não foi executado senão alguns dias depois. Os mártires foram conduzidos por um grande bando de homens armados, porque temiam uma rebelião na cidade, o que teria podido acontecer se os homens não tivessem estado na guerra, até o lugar da execução, que era o comum para os ladrões, e isto para fazer parecer sua causa mais odiosa ante o povo. Todos se consolavam uns aos outros, e se asseguravam que jantariam juntos no reino dos céus naquela noite. Se encomendaram a Deus, e morreram com constância no Senhor. A mulher desejava ansiosamente morrer com seu marido, mas não lhe foi permitido. Contudo, seguindo até o lugar da execução, lhe deu consolo, exortando a perseverança e paciência por causa de Cristo, e despedindo-se dele com um beijo, lhe disse: Esposo, regozija-te, porque temos vivido juntos durante muitos dias gozosos. Mas neste dia no qual devemos morrer deveria ser-nos ainda mais gozoso, pois teremos alegria para sempre. Por isso, não te direi senão até logo, porque nos encontraremos de repente com gozo no reino dos céus. Depois disto, a mulher foi levada para ser afogada, e ainda que tinha um bebê mamando em seu peito, isto não moveu para nada a compaixão os implacáveis corações dos inimigos. Assim, depois de ter encomendado seus outros filhos aos vizinhos da cidade por causa de Deus, e que o pequeno bebê fosse entregue a uma aia, ela selou a verdade com sua morte. Desejoso de propagar o verdadeiro evangelho em seu próprio país, George Wishart deixou Cambridge em 1544 e ao chegar na Escócia, predicou primeiro em Montrose, e depois em Bunbury. Neste último lugar fez uma exposição pública da Epístola aos Romanos, que fez com tanta unção e liberdade que alarmou enormemente os papistas. Como consequência disso, por instigação do cardeal Beaton, arcebispo de St. Andrews, um tal Robert Milne, homem principal em Bunbury, foi até a igreja onde predicava Wishart, e em meio do discurso lhe disse para não perturbar mais a cidade, porque estava decidido a não admiti-lo.
Este repentino desaire surpreendeu enormemente a Vishat, quem, depois de uma breve pausa, olhando dolorido a quem lhe falava e a sua audiência, disse: Deus me é testemunha de que jamais tenho tentado perturbar, senão confortar. Sim, vossa turbação me dói mais a mim que a vós outros mesmos. Mas estou certo de que a negação da palavra de Deus e a expulsão de seu mensageiro não vos preservará de turbação, senão que vos lá trairá. Porque Deus vos enviará ministros que não temerão nem o fogo nem o desterro. Eu vos ofereci a palavra de salvação. Com perigo de minha vida tenho permanecido entre vós. Agora vos mesmos me rejeitais. Mas devo declarar minha inocência diante de Deus. Se tendes longa prosperidade, não sou guiado pelo Espírito da verdade. Porém se caírem sobre vos perturbações não procuradas, reconhecei a causa e voltai-vos a Deus, que é clemente e misericordioso. Contudo, se não voltardes na primeira advertência, ele vos visitará com fogo e espada. Ao terminar este discurso, saiu do púlpito e se retirou. Depois disto foi ao oeste da Escócia, onde predicou a palavra de Deus e foi bem acolhido por muitos. Pouco tempo depois disto, o Sr. Vishat recebeu notícias de que se havia desatado uma praga em Dundee. Começou 4 dias depois que lhe for proibido predicar lá, e foi tão violenta que era quase incrível quantos morreram no espaço de 24 horas. Ao ser-lhe isto relatado, apesar da insistência de seus amigos por detê-lo, decidiu voltar lá, dizendo: agora estão turbados e necessitam de consolo. Talvez a mão de Deus os faça agora exaltar e reverenciar a palavra de Deus, que antes estimaram em pouco. Em Dundee foi recebido gozosamente pelos piedosos. Escolheu a porta oriental como lugar de predicação, de maneira que os sãos estavam dentro, e os doentes fora da porta. Tomou este texto como o tema de seu sermão. Enviou a sua palavra, e os sarou, etc. Em seu sermão se estendeu principalmente na vantagem e a consolação da palavra de Deus, nos juízos que sobrevêm pelo menosprezo ou rechaço da mesma, a liberdade da graça de Deus para com todo o seu povo, e a felicidade de seus escolhidos, aos quais ele mesmo tira deste mundo miserável. Os corações dos ouvintes se elevaram tanto ante a força divina deste discurso que vieram a não considerar a morte com temor, senão a ter por ditosos os que seriam então os chamados, não sabendo se voltaria ele a ter tal consolação para com eles. Depois disto, a peste amainou, ainda que, no meio dela, Vishat visitava constantemente os que jaziam na hora fatal, e os consolava com exortações. Quando se despediu da gente de Dundee, lhes disse que Deus quase tinha dado fim àquela peste, e que agora ele era chamado a outro lugar. Foi dali a Montrose, onde predicou algumas vezes, porém passou a maior parte de seu tempo em meditação privada e oração. Se diz que antes de sair de Dundee, e enquanto estava dedicado à obra de amor para com os corpos e as almas daquelas coitadas pessoas aflitas, o cardeal Beaton induziu a um sacerdote papista fanático, chamado John Weyton, para que o matasse, e esta tentativa foi como se segue. Um dia, depois que Vishat houve acabado um sermão e a gente tinha ido embora, um sacerdote permaneceu em pé esperando ao pé das escadas, com uma adaga desembainhada em sua mão sob sua batina de padre. Mas o Sr. Vishat, que tinha o olhar sagaz e penetrante, vendo o sacerdote enquanto descia do púlpito, lhe disse: meu amigo, o que você deseja? E de imediato, aferrando-lhe a mão, lhe tirou a adaga. O sacerdote, aterrado, caiu de joelhos, confessou suas intenções, e lhe rogou perdão. A notícia correu, chegando a ouvidos dos doentes, estes disseram: dai-nos o traidor, ou tomaremos a força, e se lançaram sobre a porta. Porém Vishat, tomando o sacerdote em seus braços, lhes disse: quem lhe fizer dano, me fará dano a mim, porque não me tem feito mal algum, senão um grande bem, ensinando-me a ser mais prudente no futuro. Com esta conduta, apaziguou o povo, e salvou a vida do malvado sacerdote.
Pouco depois de voltar a Montrose, o cardeal de novo conspirou contra sua vida, fazendo-lhe enviar uma carta como procedente de um amigo íntimo, o senhor de Quenier, na que se pedia que acudisse a vê-lo com toda pressa, pois tinha caído numa repentina doença. Enquanto isso, o cardeal tinha apostado 60 homens armados emboscados a uns 2 quilômetros de Montrose, para assassiná-lo quando passasse por ali. A carta foi entregue em mão de Wishart por um rapaz, que também lhe trouxe um cavalo para a viagem. Wishart, acompanhado por alguns homens honrados, amigos seus, empreendeu a viagem, mas vindo-lhe qualquer coisa à mente enquanto ia de caminho, voltou-se. Seus amigos se assombraram, e lhe perguntaram qual era a causa de seu proceder, ao qual ele respondeu: não irei. Deus me proíbe. Estou certo de que é uma traição. Que alguns passem à frente, e me digam o que encontram. Fazendo-o, descobriram a armadilha, e voltando a toda pressa, o disseram ao Sr. Wishart. Este disse: então, sei que acabarei minha vida nas mãos deste homem sanguinário, porém não assim. Pouco tempo depois saiu de Montrose e passou a Edimburgo, para propagar o evangelho naquela cidade. No caminho se alojou com um fiel irmão, chamado James Watson de Innergowrie. Em meio da noite se levantou e saiu no pátio, e ouvindo 2 homens, o seguiram com grande sigilo. No pátio ficou de joelhos, e orou com um maior fervor, depois do qual se levantou e voltou à cama. Seus acompanhantes, aparentando não saber nada, acudiram e lhe perguntaram onde tinha estado, mas não quis responder-lhes. No dia seguinte o importunaram para que contasse a eles, dizendo: seja franco conosco, porque ouvimos seus lamentos e vimos seus gestos. A isto ele disse, com rosto abatido: tomara que não tivesseis saído de vossas camas. Mas insistindo eles por saber algo, lhes disse: vou dizer-vos. Estou certo de que minha batalha está perto de seu fim, e por isso oro a Deus para que fique comigo, e que eu não me acobarde quando a batalha ruja com maior força. Pouco depois, ao saber o cardeal Beaton, arcebispo de St. Andrews, que o Sr. Wishart estava na casa do Sr. Cockburn, de Ormiston, em East Lothian, pediu ao regente que o fizesse apreender. A isto acedeu o regente, após muita insistência e muito em contra de sua vontade. Como consequência disto, o cardeal procedeu de imediato a julgar a Wishart, apresentando-se no menos de 18 artigos de acusação em sua contra. O Sr. Wishart respondeu aos respectivos artigos com tal coerência de mente e de uma forma tão erudita e clara que surpreendeu em grande medida os presentes. Acabado o interrogatório, o arcebispo tentou convencer o Sr. Wishart para que se desdissesse. Porém esse estava demasiado firme e arraigado em seus princípios religiosos e demasiado iluminado pela verdade do Evangelho para que não o pudessem mover no mais mínimo. Na manhã da execução lhe vieram 2 frades de parte do cardeal. Um deles o vestiu de uma túnica de linho preto, e o outro trazia várias sacolinhas de pólvora, que lhe amarraram em diferentes partes do corpo. Tão logo como chegaram à pira, o verdugo lhe colocou uma corda em volta do pescoço e uma corrente na cintura, com o qual ele se pôs de joelhos, exclamando: ó Salvador do mundo, tem misericórdia de mim. Pai do céu, em tuas santas mãos encomendo meu espírito. Depois disto orou por seus acusadores, dizendo: rogo-te, Pai Celestial, perdoa-os que, por ignorância ou por mente perversa, têm forjado mentiras contra mim, os perdoo de todo o coração. Rogo a Cristo que perdoe a todos os que ignorantemente me condenaram. Foi então acorrentado à estaca, e ao acender-se a lenha, acendeu de imediato a pólvora que tinha amarrada por seu corpo, que explodiu numa conflagração de chamas e fumaça. O governador do castelo, que estava tão perto que ficou chamuscado pela labareda, exortou ao mártir, em poucas palavras, a ter bom ânimo e pedir a Deus perdão por suas culpas. Ao qual ele respondeu: esta chama faz sofrer meu corpo, certamente, mão não tem quebrantado meu espírito.
Mas o que agora me olhar de forma tão soberba desde seu exaltado trono, disse, indicando o cardeal, será, antes que transcorra muito tempo, lançado ignominiosamente, embora agora se folgue orgulhosamente de seu poder. Esta predição foi cumprida pouco depois. O carrasco, que devia atormentá-lo, ficou de joelhos e lhe disse: Senhor, rogo-vos que me perdoeis, porque não sou culpável de vossa morte. E ele lhe disse: Vem aqui. Quando se aproximou dele, o beijou na face, e lhe disse: Isto é uma mostra de que te perdoo. De coração, cumpre com teu ofício. E então foi colocado no patíbulo, pendurado e reduzido a cinzas. Quando a gente viu aquele grande suplício, não puderam reprimir algumas lastimosas lamentações e queixas pela matança daquele homem inocente. Não se passou muito tempo após o martírio deste bem-aventurado homem de Deus, o mestre George Wishart, que foi morto por David Beaton, o sanguinário arcebispo e cardeal da Escócia, o 1 de março de 1546, que o mencionado David Beaton, por justa retribuição divina, foi morto em seu próprio castelo de St. Andrews a mãos de um homem chamado Leslie e outros cavalheiros que, movidos por Deus, se lançaram de súbito sobre ele no último dia de maio daquele mesmo ano, enquanto ele estava na cama e berrava: Aí, não me mates. Sou um sacerdote. Assim como o carniceiro viveu e como o carniceiro morreu, e esteve 7 meses e mais insepulto, e no final foi lançado como podridão no estercoleiro. O último em sofrer martírio na Escócia por causa de Cristo foi um homem chamado Walter Mill, que foi queimado em Edimburgo, no ano 1558. Este homem tinha viajado por Alemanha em seus anos moços, e ao voltar, designado sacerdote da igreja de Luna em Angus, mas, por uma denúncia de heresia, em tempos do cardeal Beaton, foi obrigado a abandonar seu posto e ocultar-se. Sem embargo, logo foi descoberto e apresado. Interrogado por Sir André Volipant acerca de se iria retratar-se de suas opiniões, respondeu em sentido negativo, dizendo que antes perderia 10.000 vidas que ceder uma partícula daqueles celestiais princípios que tinha recebido pela palavra de seu bendito Redentor. Como consequência disto, se pronunciou de imediato sua sentença de morte, e foi levado ao cárcere para ser executado no dia seguinte. Este corajoso crente em Cristo tinha 82 anos, e estava sumamente debilitado, pelo que se supunha que apenas seria ouvido. Contudo, quando foi conduzido ao lugar da execução, expressou suas crenças religiosas com tal valor e ao mesmo tempo com tal coerência lógica que deixou atônitos até a seus inimigos. Tão logo como se viu amarrado à estaca e a lenha foi acesa, se dirigiu assim aos espectadores: A causa pela que sofro hoje não é nenhum crime, embora me reconheço um mísero pecador, senão somente sofro pela defesa da verdade segundo está em Jesus Cristo. E louvo ao Deus que tem me chamado, por sua misericórdia, a selar a verdade com minha vida, a qual, assim como antes a recebi dele, a entrego voluntária e gozosamente para sua glória. Por isso, se quiserdes escapar à condição eterna, não vos deixeis seduzir mais pelas mentiras da sede do anticristo. Dependei somente de Jesus Cristo e de sua misericórdia, e podereis ser liberados da condenação. Depois agregou que esperava ser o último em sofrer a morte na Escócia por causa da religião. Assim entregou este piedoso cristão animadamente sua vida em defesa da verdade do Evangelho de Cristo, com a certeza de que seria feito partícipe de seu reinado celestial.